Antes de máis nada, moito obrigada a Nova Acrópole por esta oportunidade e por este convite para falar deste tema da alquimia das emoções, que para mí é un tema moito grato. Eu gosto moito de falar de emoções no sentido de transmutação da própria personalidade do ser humano. Acho que é unha necesidade moito importante no noso día a día sabermos gerir as nosas emoções. E para eso precisamos coñecer un bocado como é que nós somos internamente, como é que funcionamos, como é que reagimos perante os estímulos externos, porque as emoções non deixan de ser ese vehículo que nos vai ajudar a incorporar todos eses estímulos externos que nos vivenciamos no noso día a día e facer cualquier coisa con eles, non é? Entón, precisamos, para que a nosa vida seja unha vida armónica, feliz, estável, e nós teñamos prazer en estar con nós mesmos, saber un bocado como é que funcionamos. Por eso que eu decidí nomear esta tertulia, porque eu gostaba que non fose unha conferencia, que fose máis unha partilla, depois no final podemos falar un bocado, se queren, sobre as emoções, a alquimia das emoções. Eu quería comenzar con esta frase de Aristóteles do seu libro Ética Nicómaco, que diz: cualquier persoa pode ficar furiosa. Iso é fácil. Ficarmos furiosos é moito fácil. Deixar que as emoções negativas tomen conta de nós e que elas façan connosco o que elas queren é o fácil, é o camiño fácil. O difícil é subir a montaña. O difícil é transmutar esa emoción negativa, que é a furia, como unha persoa que está xateada, non a furia como vontade de querer facer coisas. Entón, ese é o fácil. O difícil é transmutar iso, estacionar, por dizer de alguma maneira, iso e continuar con a nosa vida sen deixar que esa emoción negativa comande a nosa vida. Entón, Aristóteles dicía: cualquier persoa pode ficar furiosa, iso é fácil, mas ficar furioso con a persoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, iso non é fácil. O mundo emocional é un mundo abrangente, é un mundo rico, mas non é simples. O sea, os seres humanos, a psique do ser humano non é para nada simples. E Aristóteles, há moito tempo, ele já alertaba sobre a dificuldade que temos os seres humanos en gerir as nosas emoções. Então, a alquimia. Bom, se alguén veio a pensar que eu ia falar moito de alquimia, está na conferencia errada. Eu non vou falar moito de alquimia porque non é o tema desta charla, só no sentido de pegar na idea do traballo que facían os antigos alquimistas cando querían transmutar os elementos. Os antigos alquimistas, a idea que temos dos alquimistas, para além destes señores con un chapeo e esas coisas todas un bocado fantasiosas, é que eles pegaban en elementos básicos e os transmutaban en elementos máis complexos ou transformaba o xumbo en ouro, non é? Que é a idea que temos todos. Mas esa idea de transformación é moito importante no mundo emocional. Para os antigos alquimistas non era importante simplemente a transmutación final. Eles antes estudaban eses elementos, clasificaban eses elementos, analizaban eses elementos para coñecelos. E depois, en base a ese coñecemento, poder elaborar as súas experiencias, faceren as súas experiencias e obter os resultados, ou non, depende da experiencia que eles pretendían. Esa idea é moito importante para o que eu quero transmitir. Esa alquimia das emoções da que estamos a falar esta tarde. Nós precisamos analizar as nosas emoções, clasificar as nosas emoções e depois fazer alguma coisa com elas, ou seja, transmutar as emoções para que sejamos simplesmente melhores pessoas e sejamos mais felizes. O objetivo é ser mais feliz, ter uma vida mais harmônica, mais
en consonancia, se pode dizer? Consonancia, obrigada, do que somos nós. O profesor Libraga tiña un exemplo, o profesor Libraga foi o fundador da Nova Acrópole, e ele tiña un exemplo moito bon sobre o significado profundo e elevado do conceito de alquimia. Ele facía un paralelismo entre un alumno e un discípulo e dicía, qual é a diferenza entre un alumno e un discípulo? Aparentemente os dois son a mesma coisa, non é? Os dois estudan, os dois traballan, mas ele dicía, non, un alumno é aquele que acumula coñecimentos, que memoriza coisas, e un discípulo é aquele que faz unha modificación interior en base a eses coñecimentos. Ou seja, non simplesmente memoriza os dados, non simplesmente lee e estuda, mas aplica eses coñecimentos e ese estudo na súa vida diaria. E depois obtén resultados. Os resultados já depende de cada persoa, non é? Iso é un discípulo. Un discípulo é aquele que transmuta a súa personalidade en base aos coñecimentos, mas en base á aplicación deses coñecimentos. Ele dicía, o discípulo non se conforma con captar mentalmente a instrução, esfórzase por transmutar o seu ser interno. Este é o sentido máis elevado do conceito de alquimia, a transformação dos homens de chumbo em homens de ouro. Ou seja, a transformação da nossa personalidade não é numa coisa diferente, porque gerir as nossas emoções, transformar as nossas emoções, não significa deixar de ser nós próprios, não significa convertermos-nos em outra pessoa. Em certo modo, sim, mas nós é melhor. Como se diz agora, que está moito na moda, numa versão melhor de nós próprios, não é? Na nossa melhor versão. É assim que se diz agora entre a gente nova, não é? Pois é isso a transformação e a transmutação das emoções. Da mesma forma que os alquimistas trabalhavam os elementos, nós podemos trabalhar com as nossas emoções. Como dizia antes, para isso primeiro precisamos reconhecer as nossas emoções, classificar as nossas emoções. O que significa isso de classificar? É que todos temos, ou é que as pessoas têm emoções diferentes? As emoções são as mesmas para todos. O que muda é a forma em como nós vivemos essas emoções, como é que nos afetam essas emoções. Então, nesse sentido, a classificação vai servir para nós decidir que emoções nos fazem bem e que emoções nos fazem mal. Então, acho que é muito útil deixar de lado ou tentar que as emoções que nos fazem mal não sejam as que predominem na nossa vida e ficar com aquelas emoções que nos elevam, que nos fazem atingir emoções muito mais elevadas e positivas, como são os sentimentos, que vamos ver agora a seguir. Essa seria a parte de ordenar as nossas emoções. Tudo isto que eu estou a dizer soa muito bonito e é difícil. Eu não estou a dizer que isto se faça num dia, numa semana, numa conferência. Isto é trabalho para toda a vida. Mas sempre é um bom momento para começar, se que a gente ainda não começou. Ou seja, sempre um bom momento para pôr mãos na obra e começar a trabalhar um bocado com nós próprios. Todo este processo de combinação e recombinação de emoções, de elementos, é o que chamamos inteligência emocional. Eu sei que a inteligência emocional está muito ligada a Daniel Goleman, com o livro que ele escreveu, acho que foi no ano 1995, por aí foi finais do século XX, século passado, e está muito ligada aos conceitos que ele deixava nesse livro. Só que eu não partilho muito o seu ponto de vista, porque a inteligência emocional de Goleman está muito dirigida a obter benefícios materiais e a ter sucesso profissional. E eu acho que a inteligência emocional não é propriedade do sucesso profissional ou de os benefícios profissionais. Acho que a inteligência emocional devia ser propriedade do ser humano para tudo. Ser emocionalmente inteligente, no fundo, é saber fazer escolhas. E é o que estamos a dizer. Saber reconhecer, classificar, analisar e escolher as emoções que são melhores para nós, sem entrar em se são boas ou más em geral, simplesmente para nós.
Porque cada persoa ten unha forma de viver, cada persoa ten unhas circunstancias, cada persoa ten unha forma de ver as coisas e, embora as emocións son as mesmas, porque a inveja é a mesma para todos, a ira é a mesma para todos, a generosidade é a mesma para todos, mas todos vivemos esas emocións de forma diferente. Bom, emocións moito negativas como a inveja, a ira, tal vez a forma de viver seja a mesma para todos. Mas o que quero dizer é que a forma en como nós reagimos perante esas emocións non é a mesma, depende moito de cada persoa, até depende de elementos culturais e da idade tamén depende, ou seja, inteligencia emocional non deixa de ser unha forma de saber facer escollas, boas escollas. Vamos falar un bocadiño máis á frente sobre iso. Bom, a misión das emocións é servir como vehículo de expresión para a alma humana. Ese é un bocado que estamos a falar agora. As emocións, a misión que ten fundamentalmente é facer con que a nosa verdadeira personalidade se posa mostrar tal e como ela é. Acontece que moitas veces, eu non estou a dizer que aconteza con todas as persoas, mas con moitas persoas acontece que ao longo dos anos, con as experiencias de vida, con as boas e más experiencias, a xente vai ficando como unha especie de máscara, costra, ia dizer, non sei se pode dizer costra, así, unha especie de máscara que faz con que a verdadeira personalidade fique moito oculta, moito escondida. Já a xente non se mostra tal e como é, por medo, por inseguranza, en fin, por unha serie de circunstancias que se foron adherindo, como se aderen as impurezas do mar, se aderen as conchas, non é? Os moluscos. Pois aí nos perdemos esa capacidade de mostrar a nosa verdadeira natureza. Entón, cando nós comezamos a traballar con as nosas emocións, é como se comezásemos a limpar esa máscara ou esa camada de impurezas que se adhirió a nós. E comezamos a mostrar a nosa verdadeira personalidade. Vou por un exemplo un bocado simples, mas que pode servir. Imaginen unha persoa que é moito tímida, unha persoa que pasou grande parte da súa adolescencia ou da súa vida a esconderse dos outros por medo a ser avaliada. Non é que a persoa non tivese capacidades para frecuentar as outras persoas, simplesmente que tiña medo e ese medo fez con que comezase a ficar cada vez máis dentro dela propia, máis introvertida e claro, cando comezamos a dar pasos atrás é moito fácil que eses medos sellan cada vez maiores, que é o grande problema das emocións negativas. Elas toman conta de nós e elas facen con que fasamos coisas, ou mellor, facen con que non fasamos coisas que gostaríamos moito facer, mas non nos atrevemos por culpa, neste caso, deste exemplo, de ser avaliado. Se esa persoa nun determinado momento comezase a traballarse interiormente e comezase a analizar por que non faz, non sei, eu quero subir á Lagoa do Fogo a camiñar, mas eu teño medo de que un carro me atropele e fique lá ferido e ninguén veña por mí, entón non faço. Mas no fundo gostaba moito facer. Se esa persoa comezase a pensar, e por que eu non faço isto? Comezase a analizar o seu medo, quais é que son as coisas que facen con que fique paralizada e comezase a camiñar nesa senda de traballarse interiormente, en algúns anos, quase con toda certeza, esa persoa podería subir á Lagoa do Fogo a camiñar e até podería descubrir coisas dela que non é que sellan novas, é que estaban escondidas. O sea, non é que seja unha persoa nova, non, é unha persoa máis purificada. Entón, nesse sentido, é que eu trouxe esta frase de que as emocións son unha forma de que a alma humana se posa mostrar, mas para mostrarse tal e como ela é, esas emocións ten que estar purificadas, ten que ser emocións que se correspondan realmente con a alma desa persoa, como ela é, non con os medos que ela ten. Outro factor que faz con que teñamos moita dificultade en traballar con as nosas emocións é o facto de que prácticamente non se fala delas. Agora, e en realidade gracias a Goleman, falamos moito de emocións e já non é un tema quasi tabú.
Mas tivemos épocas na nosa historia e non moito longínquas onde falar das emoções non que estivese prohibido, mas como que non se podía falar das emoções, porque era como se a gente fose vaidosa por falar das propias emoções. Entón, ese facto fez con que as emoções, agora menos, mas até há pouco tempo, fosen unhas grandes descoñecidas. Como non se falaba nelas, parecía que non existían. Tamén en grande parte debido ao materialismo que imperaba e que impera hoxe en día. O sea, todo o que non seja físico non existe, non é? E como as emoções non se ven, porque as emoções... Alguén viu unha emoción alguma vez? Non vemos as emoções, mas vemos os efeitos que elas geran. Por tanto, alguma coisa terá que existir, non é? Entón non se falaba das emoções. Por exemplo, eu tolero agora Jane Austen moito, e falo moito de Jane Austen, está aquí a xente que está a rir porque eu falo agora moito de Jane Austen, e era unha época onde as emoções existían como sempre, mas non se falaba delas. O sea, era se facía mención a elas, mas non de forma explícita. Non se falaban estas coisas. E depois ainda foi pior. Final do século XIX, século XX, sobre todo inicios, prácticamente a gente non falaba en emoções. Mas os antigos filósofos e médicos tamén da antigüidade sí que falaban das emoções. Foi un coñecimento que non é que ficase perdido, mas ficou un bocado escondido. Hipócrates já falaba de emoções, con a teoría dos 4 humores, embora ele aplicou máis a teoría á medicina do que ao mundo psicológico. Galeno, que foi o seu predecesor, e do cual vamos falar depois, falaba já dos 4 tipos de temperamentos que estaban baseados nesta teoría dos 4 humores de Hipócrates. Aristóteles, já estamos a ver, que falaba tamén das emoções. Platón falaba das emoções. Hahnemann, o fundador da homeopatía, falaba moito das emoções. Non sei se alguén fez alguma vez un tratamento homeopático. Nun tratamento homeopático, antes de tratar cualquier coisa, mesmo que seja física, o homeopata faz unha avaliación psicológica da persoa e trata primeiro o mundo emocional e depois o que quer que seja que a persoa teña física. E por qué? A primeira coisa que eles dicen é, para tú ficar físicamente ben, psicológicamente tens que estar equilibrado. Depois a gente se pode voltar a equilibrar, a desequilibrar. Mas é a primeira coisa que eles falan, equilibrar a persoa psicológicamente para depois poder ser tratada físicamente. E máis à frente, e non herdeiro, mas gostaba moito e de facto comenzou os seus primeiros anos como médico a seguir a tradición de Hahnemann, temos o Dr. Bach. Non sei se coñecen o Dr. Bach, os florais de Bach. Os florais de Bach é unha terapia que tenta o que quer establecer a saúde nas persoas, mas no fundo é todo un tratado de inteligencia emocional. Sobre todo cando a gente estuda a terapia. Depois vou falar un bocado desto dos florais de Bach. Entón, o que quero dizer é que a inteligencia emocional non é propia de Daniel Goleman. Non foi Daniel Goleman que inventou a inteligencia emocional. Tal vez inventou o nome, o conceito, mas inteligencia emocional nos temos desde que o home é home, ou mellor, desde que o ser humano é ser humano, porque a psique non é un invento do século XX. O sea, nós temos psique desde sempre. Como as emoções nos afectan? Isto é un bocado o exemplo que coloquei antes da persoa tímida, só que pronto, aquí está expresada de outra maneira, non é? Pois, como dicía, unha persoa que gosta de relacionarse con outras persoas, que é generoso, que é divertido, mas que vai ficando por circunstancias da vida introvertido, isolado, triste, malhumorado. É un bocado que contei antes. Ele pasa de un estado positivo. Realmente todos estamos en un estado emocional positivo cando somos crianzas. As crianzas viven a positividade. Para elas todo está ben, eles poden ter conflitos, mas resolven os seus conflitos con facilidade. E cando comezamos a crecer e cando comezamos a
a facer a camiñada da vida cando comezamos a ter problemas para resolver estes conflitos. E as nosas emoções positivas comezan a transmutarse en emoções negativas. Nós temos que facer o camiño inverso, ou seja, transmutar as emoções negativas en emoções positivas. Como? A través da vontade e da mente. Antes eu falaba dos alquimistas e dos experimentos que eles facían. Os experimentos que os alquimistas facían con os elementos, facían nunha especie de atanor. Non sei se coñecen o termo atanor, é como unha especie de panela gigante, poderíamos dizer así, onde eles facían as súas experiencias. Nós podemos transformar as nosas emoções nun atanor tamén, que non unha panela, mas é a nosa mente, unha especie de panela tamén na nosa cabeza, onde nós podemos transmutar as nosas emoções. Como? A través da vontade. Ou seja, non há fórmulas mágicas para esa transmutación. Cada persoa ten que encontrar o seu propio camiño. Podemos dar moitas dicas, podemos falar moito, mas o camiño é individual e cada persoa ten que facer o seu camiño, ten que encontrar a maneira de facer esas transmutações. Por tanto, a nosa maior ferramenta para iso é a vontade, porque, como dicía antes, non é un camiño fácil, é como subir unha montaña, ten dificultades, mas se pode facer, se pode facer. Bom, este slide, que é un bocado divertido, é simplesmente para explicar que há un leque moito grande de emoções. Nem todas son iguais e nem todas afectan da mesma maneira. Mas o importante, como dicía antes, é nos sabermos gerir as nosas emoções. Eu trouxe aquí un exemplo un bocado tamén exagerado e con algúns bonequiños divertidos para exemplificar como as emoções ten unha presenza moito forte na nosa vida, embora non as posamos ver. Como dicía antes, as emoções non se poden tocar físicamente, mas elas existen e están, e nós sentimos a súa presenza a través dos efeitos delas sobre nós. Entón, trouxe un exemplo que imaginen unha persoa que acorda ben disposta, acorda feliz, o día é maravilloso, o sol está fora e todo está a correr moito ben, está moito empolgado porque vai facer unha viaxe que leva moito tempo a planear e está moito feliz da vida. Ou seja, a vida é cor de rosa. Nese momento a persoa vai para traballar e todo é fantástico, todo está ben, porque a persoa está ben disposta e está feliz. Mas chega ao traballo e recibe a noticia de que pode ser que na súa empresa comecen a dispensar persoas. Bom, vexan lá. Ele non sabe se vai ser dispensado. Ele só sabe que vão dispensar persoas. Mas já aparece uma emoção de preocupação. A pessoa já começa a ficar preocupada com o que vai acontecer com a sua vida. Essa preocupação, que não deixa de ser uma emoção negativa, começa a afetar a pessoa. Já não está tão feliz, a vida já não é cor de rosa, e agora vai fazer a viagem do fim de semana e se gasta o dinheiro e depois não tem dinheiro. Como é que vai ser o futuro dele? Vejam lá como uma notícia, bom, aqui não diria nem triste, uma notícia preocupante, pode mudar totalmente o decorrer do dia de uma pessoa. Ou seja, as emoções se captam facilmente com a presença que elas têm na nossa vida. Bom, também queria... que já expliquei no slide este divertido, que as emoções têm diferentes naturezas. Nós temos, como dizia antes, um grande leque nas emoções. Isso se vê muito bem no sistema terapêutico do Dr. Bach. Ele tem 38 florais que trabalham 38 emoções diferentes e depois estão agrupadas em 7 grupos segundo emoções básicas. Depois posso explicar melhor. E vê-se muito bem como as emoções, mesmo parecidas, têm graus, digamos, têm subtilidades que fazem com que sejam diferentes. Mas eu, para simplificar, em emoções negativas e em emoções positivas, classifiquei em paixões e em sentimentos. As paixões, bom, vocês podem ler ali.
poden ler, elas son pouco duradoras, son imprevisíveis, aparecen rapidamente, son como un impacto na nosa vida, é unha paixón, son obsesivas, son aquelas emocións que nos saen da nosa cabeza, que xeran ideas circulares, que depois nos podemos chamar de preocupación, mas son ideas circulares, a xente non sai do mesmo sitio. En cuanto que os sentimentos son as emocións que nos temos que procurar, son duradouros, a súa natureza duradora, aportan serenidade ás persoas, en fin, e unha coisa moito importante é que están asentes en bases conscienciais, ou seja, intervén un factor que é determinante e moito importante para nós podermos gerir as nosas emocións, que é a consciencia. Nós temos que ter vontade para traballar con elas, mas consciencia para poder recoñecer esas emocións que nos están a facer mal. Porque se non a consciencia, é o que dicía antes, por moito que a gente fale, por moito que a gente diga, por moito que a gente posa ler, se non a consciencia, non a interiorización. Por tanto, non estamos a traballar interiormente, non estamos a interiorizar eses ensinamentos e non estamos a facer ese traballo. Ben, chegados a este punto, falábamos antes da inteligencia emocional, e eu achei que era importante tamén esclarecer un bocado o que nos filosóficamente percebemos ou entendemos por inteligencia. Eu penso que, en geral, temos a idea de que a inteligencia é saber moito, mas saber como. Como sabemos? O sea, inteligencia non é acumular coñecimentos. Temos esa idea, non é? Que unha persoa que coñece moitas coisas, que memoriza moitos dados, que ten avaliacións moito boas, que ten unha capacidade de memorizar moito grande, sabe moito. En certo modo, ten moitos coñecimentos, mas eso non quer dizer que a persoa seja inteligente. A persoa sabe moito, mas depois sabe gerir a súa vida. Há moitas persoas brillantes académicamente que depois son un desastre na súa vida cotidiana. O sea, entón, a persoa é inteligente ou non é inteligente? Segundo este filósofo, a verdadeira inteligencia é a clara comprensión das realidades e a pedra de toque que permite recoñecer que o oro puro dela é a ação. O sea, ten que saber aplicar os coñecimentos que a persoa estuda. A pureza de vista da inteligencia supõe a calma das paixões e a verdadeira liberdade do espírito. Para os antigos indianos, a inteligencia era a capacidade de separar o superfluo do trascendente e decidirse a viver segundo a parte máis trascendente da natureza. Eles chamaban este conceito de viveka. E o filósofo Wolff, ele dicía que a palabra inteligencia vem de intelligere, ou seja, saber recolectar de entre varias opções. Ou seja, o que falamos antes, inteligencia é saber escolher as mellores opções para nós. Para nós, sem interferências de outras pessoas, de outras opiniões, de outras circunstâncias, ou seja, ter a capacidade de isolar a nossa vida, as nossas circunstâncias, o nosso eu, de todas as interferências que temos do exterior. E todos temos moitas interferencias do exterior, porque todos vivemos en sociedade, a gente non vive sozinha, isolada do mundo, por tanto temos interferencias, como dicía antes, culturais as primeiras. Nascemos nun país, nunha cidade, temos uns estudos ou non temos estudos, temos unha familia que já é a primeira interferencia que temos tamén na nosa vida. Temos unha forma de pensar occidental aquí prácticamente, nós non temos unha forma de pensar oriental, é só unha interferencia tamén. Entón, temos que saber separar todas esas circunstancias do que nós queremos e do que é mellor para nós. Por tanto, segundo as emoções e para as emoções, a nosa inteligencia é saber escoller as mellores emoções, as que nos facen ben, de aquelas que non nos facen ben. E que nos facen de nós unha persoa armoniosa, feliz. Eso sería inteligencia. Nos frontóns dos antigos templos gregos existía esta frase de coñécete a ti mesmo, e é unha frase que en todas as sedes da Nova Acrópole está presente, porque coñecerse a si mesmo
é moito difícil. O sea, é un traballo, como dicía no inicio, para toda a vida. É quase como un traballo de investigación do que nós somos, mas para que precisamos coñecérmonos? Ou para que precisamos coñecer as nosas emocións? Se dá tanto traballo, se callar podíamos deixar as cousas como están, non é? Se estamos ben, pois queremos coñecérmonos para mellorar. A través do traballo interior, evoluir. Eso ya nos dá un bocado o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Para un ser humano, qual é o sentido da vida? Somos iguais desde que nacemos até que morremos? Non. Por ali alguén a dizer que non somos iguais. E o que facemos ao longo da nosa vida? Para além de crecer e formar familia e todas esas coisas. Queremos evoluir. Queremos chegar ao noso ponto final mellores do que comezamos ao inicio, non é? Por tanto, a finalidade do ser humano ten que ser evoluir, non é? Entón, para eso precisamos coñecérmonos mínimamente, un bocado. Como dicen moitas persoas, non deixar este mundo pior do que o encontrei, non é? Iso é evolución. Ben, chegados a este ponto, eu trouxe já quase para finalizar algunhas frases, algúns ensinamentos de algúns filósofos que son poucos, que ninguén se asuste, já falta pouco para terminar, que eu achei interesante trazer en relación con as emoções. Voltamos a Aristóteles, ele diz que debemos examinar o relativo ás ações, como deben ser realizadas, pois son elas as principais causas de formación dos diversos modos de ser. Ou seja, ele está a dizer que as emoções determinan como é que nós somos. Diz, porque as paixões, ele fala aqui das paixões, são certamente as causantes de que os homens sejam volúveis e mudem no relativo às suas opiniões, pois a elas seguem o pesar e o prazer. Já está a dizer que as paixões non son moito boas. Ou seja, deixarmos-nos guiar pelas paixões traz muita infelicidade e muito sofrimento. Diz assim são, por exemplo, a ira, a compaixão, o temor e outras máis de natureza semellante às suas contrárias. Vamos agora con Galeno. Eu non vou ler todo o que está aí, vocês poden ler, é só dizer un bocado, ele foi, digamos, quase que o precursor no mundo da psicología en falar dos temperamentos, dos diferentes tipos de temperamento. Ele falaba en 4 tipos de temperamento, como diz antes no inicio, ele baseou o seu traballo nos 4 humores de Hipócrates. Entón, ele dividiu o temperamento en temperamento sanguíneo, e aquí están as características, depois, se a gente quer, eu posso, non sei, dar ou podemos enviar para que a gente faça unha especie de jogo para ver onde que se encuadra. Temperamento fleumático, pois já son persoas diferentes. Temperamento colérico e temperamento melancólico. Entón, vemos aquí, pelas súas características, que cada temperamento é diferente. Uns son alegres, outros son un bocadinho máis introvertidos, uns son máis independentes, o colérico é moito explosivo, o sea, quasi que non precisa de ninguén, e até a dis, o colérico traz habitualmente moitos problemas con as outras persoas, porque é de fogo, non é? O colérico é de fogo. O melancólico, que son persoas máis sensíveis, creativas. Este temperamento melancólico hoxe en día se chamaría paz. Coñecen as persoas paz, persoas altamente sensíveis. Son estas persoas que ten unha sensibilidade, desde o meu punto de vista, fabulosa, porque esa hipersensibilidade ou esa sensibilidade moito grande permite que as persoas sexan moito creativas e permiten que elas capten subtilezas que outras persoas non conseguen captar, mas por outro lado é moito delicado. É como unha flor moito delicada, unha flor de estufa. Son persoas que ten grandes problemas porque son moito sensíveis. E cualquier coisa un bocado máis agresiva, que até pode non ser feita con má intención, magoa imenso a estas persoas. Entón,
por exemplo, este traballo de coñecer e traballar as emocións para estas persoas é fundamental, porque senón se converten en adultos, pois eso, como flores de estufa e sofren muitísimo. Entón, este sería o máis ou menos o temperamento melancólico de Galeno. Do Dr. Bach, eu me propus non falar moito dele, e só trouxe esta frase pequenina, mas pronto, non vou resistir e vou falar un bocadiño. Ya dis que ele criou todo un sistema terapéutico baseado en flores, na energía de flores. E ele encontrou, ele foi un médico e ele fez moitas experiencias antes de deixar ese sistema terminado. Ele encontrou 38 esencias florais que se corresponden con 38 tipos de emocións no ser humano. E na combinación deses florais que a gente, a través desa terapia, consegue armonizar a psique das persoas para atingir un estado de saúde máis equilibrado. Ele acreditaba que as doenzas nacían e comenzaban cando a nosa alma e a nosa personalidade van por sitios diferentes. O sea, cando pensamos unha coisa e facemos outra. Ou cando facemos as coisas que non queremos facer, mas facemos. Entón, ele dicía, cando esa dicotomía aparece, o germen da doenza aparece no corpo humano. Por tanto, para ele era moito importante que a persoa emocionalmente estivese equilibrada, que a súa psique fose equilibrada. E ese equilibrio, ele facía ou traballaba con estes florais que levan o seu nome, son os florais de Bach, levan o nome do descubridor dele. Entón, cando a gente estuda esta terapia, cando a gente toma, bebe, a terapia fica moito ben, mas cando a gente estuda a terapia, recoñece nela un camiño de autocoñecemento fabuloso, porque aprendemos non só a traballar as emocións dentro de nós propios, como a recoñecer esas emocións nas outras persoas, o que é unha información preciosa para depois nos poder traballar iso en nós propios. E já non falo máis do Dr. Bach. Entón, o que ele dicía, en cuanto a alma, o corpo e a mente estiveren en armonía, nada nos pode afectar. O sea, precisamos que a nosa psique sella como unha barca armoniosa para navegar por este río que é a vida. E, bom, já para terminar, simplesmente dizer que a inteligencia emocional, eu acho que esta diferencia é moito importante. A inteligencia emocional non é emocional porque traballe con as emocións. O sea, non é unha inteligencia louca que, ai, agora estou contenta, agora estou triste, agora estou nervosa, agora non estou. Eso non é inteligencia emocional, porque aí non há orden, non há raciocinio, non há mente. Eu disse antes que precisamos da mente para que seja o atanor onde transmutar as nosas emocións. A inteligencia é emocional porque traballa sobre as emocións, con inteligencia, para transformarlas e para elevar a súa natureza. Bom, e con isto eu vou terminar aquí a miña presentación. Espero que teñan gostado. Peço disculpas pelo meu español, peço disculpas por falar tan rápido, porque eu estou a ver que já estou acelerada, e espero que teñan gostado. Moito obrigada.